dia, pessoas lindas! Estamos aqui com o segundo episódio do projeto Ler Bonito, da nossa Secretaria Municipal de Educação, com a Educação está on. E queremos começar agradecendo a vocês que estão aí nas escolas, desenvolvendo a Meta 15, que é a formação continuada em serviço, desenvolvendo a Meta 5, que é o processo de alfabetização de todos os estudantes, acompanhado comigo, Maeli, coordenadora dos anos iniciais, e hoje com o professor Armando Nascimento, que também vai falar um pouco sobre o projeto Ler Bonito. Só que antes, professor, da gente começar, eu quero agradecer novamente a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da nossa secretária Fernanda Carvalho, por todo o apoio que tem nos dado para chegarmos até as escolas, mesmo o retorno presencial, fazendo uso das tecnologias para atingir a todos e todas, ok? E, novamente, estamos nesse espaço real, que é a biblioteca professora Isabel Barbosa de Matos, aqui na Escola Arte Saber. Agradecer também a Manuela, como foi maravilhosa a receptividade dos professores com a tua fala no primeiro episódio. E para dar início, eu quero também trazer uma mensagem que o professor e coordenador Edson da Escola 7 de Setembro fez em relação ao primeiro episódio, quando Manuela fez a entrevista. Eu espero que também tenha outra pessoa que venha fazer essa síntese com sua fala. É só uma dica aí para quem desejar. Olha o que o professor Edson trouxe como síntese do primeiro episódio. Ler bonito fortalece asas, poesia e dramatização. Ler bonito na família e na escola. Ler em voz alta e, sobretudo, declamar. Entonação. Ler requer postura. Ler bonito requer influência. Ler bonito tem que ser legal. Ler bonito requer técnicas. Ler bonito é teatro e encenação. Ler bonito estimula a imaginação. Ler bonito é criatividade. Ler bonito é ter autonomia. Ler bonito é construir o novo. Ler bonito é ler o comportamento. Ler bonito é retomar o desenvolvimento. Ler bonito é compor história. Ler bonito é interpretar poesias. Ler bonito é usar a oralidade a partir do que entendeu. Ler bonito é. Vamos então juntos ler bonito? E aí Excelente. Eu te pergunto, Armando, para você, o que é ler bonito? Saudações, professora, saudações, todo mundo que está acompanhando esse importante projeto. Gostaria de parabenizar também a toda a equipe que está produzindo esses materiais, desse importante canal que a gente estava falando, que é o canal do YouTube da Secretaria de Educação, que já é um documento, digamos assim, do nosso sistema de ensino, né? É um patrimônio, tem muita coisa já produzida com os trabalhos das escolas, com a vivência dos professores, maravilhosos seminários, está de parabéns. E também pelo projeto, pela idealização desse projeto, que a leitura para mim é fundamental, até como importância para a civilização humana, né? Ter chegado onde chegou, a evolução do próprio Homo sapiens, né? A escrita e a leitura são dois elementos que têm uma fundamental importância nessa evolução da nossa civilização, desde as pinturas rupestres, né? Essas formas de comunicação, onde a história vai sendo passada, as tecnologias também. Estou muito agradecido de estar participando desse bate-papo aqui com vocês, de toda a rede. Ok, você trouxe algo aqui que eu queria que você falasse mais. Pinturas rupestres. É um ler bonito, mas que muitas vezes a escola ela começa a trabalhar com os textos. Então, as imagens, as gravuras, as paisagens, o ambiente em si, é um estímulo para começar o processo do ler bonito? Eu acho que é um grande estímulo, porque tudo que o homem faz, a gente, se for parar para pensar, é uma cópia do que já existe na natureza, né? Então, o homem ele tem essa capacidade de transformar a natureza e, muitas vezes, um caminho errado, né? Como a gente tem tomado pelo consumo e a forma de desenvolvimento que a sociedade se desenvolveu e chegou até hoje, que não valoriza muito a natureza, mas, ainda assim, a natureza, com certeza, é um grande estímulo, tanto para
a pessoa ir ler num local de paz, tranquilidade, tem uma beleza cênica, quanto para você poder entender como funciona a natureza. Eu costumo dizer que quando a gente entende e quando a gente estuda, né, e aí passa pela leitura também, quando a gente entende como a natureza funciona, a gente aprende a gostar, a se cuidar mais, a cuidar mais do lugar onde a gente mora, a cuidar da nossa família, da nossa saúde. Eu acho de fundamental importância esse estímulo que a natureza traz para a gente. Armando, você trouxe algo que é interessante. Uma sala de aula é um local muito dinâmico, onde no momento da leitura, seja silenciosa, em equipe, coletiva, existem os ruídos externos. Certo. E tem pessoas, desde criança, que não conseguem se concentrar para fazer uma leitura ou para entender aquilo, porque o barulho que está ao seu redor não estimula. E quando você trouxe essa palavra aqui, essa frase, lugar de paz e tranquilidade, e como hoje nós trabalhamos com o presencial e trabalhamos com o híbrido, um professor que busca fazer o aluno refletir qual o melhor local, horário e lugar para ler. Isso faz parte do ler bonito, porque é todo lugar que a gente consegue ler bonito. O ler bonito que eu digo assim, ler com consciência o que está lendo. Entendi. Você acha que o lugar influencia no ler bonito? Influencia. E o que a gente tem prestado atenção hoje, Pro, é que as pessoas estão cada vez menos se dedicando a um tempo na leitura. As pessoas estão acostumadas mais com o rápido, né, com o efêmero. Até no YouTube mesmo, nessa linguagem de mídias, os cortes, aqueles shorts do YouTube já estão fazendo sucesso, os cortes dos podcasts, né? Então, as pessoas não estão conseguindo se concentrar mais na leitura de 2 parágrafos, por exemplo. Enquanto que a leitura é fundamental aí no processo acadêmico de todo mundo, né? Quando tiver na graduação, na pós, muita leitura de artigo, a gente tem que desenvolver isso nos estudantes. E o ambiente faz parte, sim, influencia. Eu acho que o professor ele deve utilizar também diferentes estratégias para que o estudante consiga desenvolver a leitura. Os projetos de leitura são fundamentais na rede e as escolas elas já têm um histórico, né? Já têm também os seus projetos com as características e especificidades de cada unidade escolar e que são fundamentais. E a gente vê as escolas sempre trabalhando nesse tema, a desconstruir aquela questão também que a gente estava conversando previamente de que leitura e escrita é mais para a área de português, né, de ciências das linguagens, e que todas as outras matérias também, se não tiver uma boa leitura, se o estudante não tiver uma boa leitura, se não tiver uma boa interpretação e escrita, ele não vai evoluir. Então, como aquela analogia que a gente fez, a área ambiental não é só do professor de ciências, né? Esse viver inteligente que a gente precisa, desenvolver um modo de vida mais racional, mais inteligente, ele passa por todas as áreas da escola. E a mesma coisa com a escrita e a leitura, eu vejo assim. Falando de estímulo também, eu falando dessa geração atual e das outras gerações, e tomando como exemplo também a minha trajetória, eu tive um grande estímulo da família no processo da leitura, e aí é super importante, a gente também está colado com os filhos, no acompanhamento, né, a questão da família próximo à escola. Então, meu pai sempre me incentivou à leitura, eu tenho as coleções dele até hoje, não tive ainda como organizar uma biblioteca melhor, mas tenho livros técnicos também, essas diferentes leituras, né, a leitura de mundo também que vai para além da gramática, né, como a gente estava falando, a interpretação dos fenômenos da natureza, e aí você vai para o estudo também. Então, essa parte de estímulo e a concentração das pessoas passa pela questão da família, do acompanhamento, não só na escola. E, Armando, você trouxe algo que a gente, enquanto professor, nas salas, precisa criar uma estratégia, ou várias estratégias, que é estimular a leitura certa para o local certo. E o horário certo, né? Porque às vezes, quando você quer trabalhar um processo de leitura após o intervalo, eles estão ali muito eufóricos, isso não traz uma concentração. Ou dependendo da forma que o texto é apresentado, o aluno também não se sente motivado a fazer esse processo de leitura. É uma cultura que está acontecendo mesmo, a gente faz os recortes.
Hoje eu não sei se eu consigo falar certo, mas os reels, né? Os vídeos, que quanto mais rápido, mais prático. Você hoje tem um desafio. Antes era fazer algo bem detalhado. E hoje é você apresentar o máximo, no mínimo, De do tempo e espaço. Então, os textos também que são escritos, que estão nas escolas, hoje trabalhar um parágrafo, trabalhar um capítulo, não seria mais interessante do que a gente colocar todo o texto? Não porque a gente não está menosprezando a leitura, mas é buscar articular o processo da leitura Certeza. com a dinâmica neurológica De cada idade e série, né? Certeza. Né? Porque a Adequação. gente tem percebido isso. Porque quantos minutos? Um vídeo hoje as pessoas perguntam, quantos minutos? Um áudio que você passa. Um áudio de 2 minutos. Isso aí. Então, um áudio de 2 minutos hoje já está extenso. Então, esse processo não acontece só para nós adultos. As crianças também estão nesse processo. Certeza. Então, selecionar o tipo do texto, o local, fazer com que os alunos também entendam isso. Qual é o melhor horário e o melhor local. Não que vai ficar só à disposição do estudante, mas que a gente reconheça esses caminhos. Essa sensibilidade, né, que o professor tem que ter. Certeza. Para que o ler seja um ler bonito, não um ler porque o professor está passando, um ler entediante, que depois que você parar de ler, pergunta o que foi. Não compreendeu, né? Não compreendeu. Entendi. E aí outro ponto que você traz, que é a leitura e família. Então, a família é nossa base, trazer essa articulação de ver em casa qual o melhor momento para ler, retomar a leitura itinerante, que as crianças levam uma sacolinha para casa, para ler com os pais no final de semana, para estimular esse processo da leitura da criança com os pais. E isso deve permanecer. Certo. Porque por mais que as coisas evoluam, você concorda comigo? Tem que achar esse equilíbrio. Por mais que as coisas evoluam, a gente tem que ter o tempinho com a família. Certeza. E tem que achar esse equilíbrio entre o mundo digital e a leitura ainda do livro físico, que é super importante, né? O papel ainda é uma mídia onde a informação dura muito, né? Tem alguns estudos que dizem que a mídia é onde a informação dura mais. Você pode perder um material num HD, num pendrive, ou até numa nuvem, né? Se der problema na empresa. Mas um livro, você tem achados arqueológicos aí do papiro, né? Que é onde a mídia dura muito. E então o professor ele deve achar esse equilíbrio, né? De ajustar a questão da leitura para a idade de série. No meu caso, que trabalho com ensino médio, eu vejo muito isso, essa impaciência do estudante hoje em ler uma lauda, em produzir uma lauda, né? Já é uma coisa gigante para eles. E é porque o mundo está pedindo isso, né? Essa pressão do capitalismo, a pressão da idade, o estudante está no ensino médio, já tem que escolher uma profissão ali com 17, 18 anos, escolher o que ele vai querer fazer para a vida. Então, tudo isso influencia nesse contexto, eu penso. Sim, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que quando o professor ou a equipe docente da escola também articula um projeto, como muitas escolas fazem isso, ou aliás, todas as escolas sempre fazem projeto, mas quando eles estimulam, articulam um projeto, eles conseguem abraçar mais tempo do estudante para ler e refletir. E uma das coisas que eu vejo que hoje o município tem feito e que tem trazido esse espaço para os estudantes terem mais tempo de pensar, de ler coletivamente, se chama o Projeto Tela Verde. O Tela Verde, ele perpassa a sala de aula e chega às comunidades, ao entorno da casa de cada estudante, a comunidade como um todo em que ele está inserido e um contexto maior que é a própria Castro Alves. Então, o que é que o Tela Verde esse ano vai trazer que estimule o projeto Ler Bonito? O ler bonito mesmo, de ver que aquilo que leu na sala está lá onde ele mora e perpassa aquilo que ele mora. Isso aí, Pro. O Tela Verde... Perpassa o contexto onde ele está inserido. Onde ele está inserido. O Tela Verde sendo uma proposta de educação ambiental do município, né? Uma política pública da Secretaria Municipal de Educação, ele traz fortemente a questão do uso das mídias. E as mídias têm as suas linguagens também, né?
tem a sua pesquisa para ser feito. A gente já trabalhou com as redes sociais, a gente já trabalhou com vídeos, com fotografias. E esse ano a gente está trabalhando aí a comemoração dos 50 anos do Dia Mundial do Meio Ambiente, não é? Que essa caminhada do movimento ambientalista no mundo, que se iniciou oficialmente lá em 1972, esse ano a gente está trazendo esse tema. E as escolas, elas têm total autonomia e disposição para adequar a proposta do Tela Verde às suas realidades e inserir elementos também do projeto de leitura, né? Como o uso das mídias, a revisão dos textos, né? Antes de ir para as mídias, as legendas, o tipo de linguagem que se utiliza. Esse ano a gente vai continuar com o trabalho das comissões de meio ambiente nas escolas, que são as convidas, né? Que é uma metodologia também de educação ambiental que surgiu lá nas conferências pelo meio ambiente aqui no Brasil, e onde a Convida ela vai trabalhar a proposta do Tela Verde dentro da unidade escolar. Não esquecendo que o Tela Verde ele tem uma amplitude hoje, graças ao trabalho, né, das escolas, das coordenações e da Secretaria de Educação, ele tem uma amplitude para todos os níveis e modalidades de ensino, sendo de suma importância para vários segmentos da educação, como a EJA. A educação ambiental ela trabalha em parceria com a educação do campo e ela dialoga, ratifica também vários pontos, né? Um complementando a outra. Então é um campo bem amplo, onde o Tela Verde pode ajudar no Ler Bonito e dialogar com esse projeto, principalmente nos textos que vão ser utilizados nas mídias, nas redes sociais, que as escolas todas têm hoje e sempre estão utilizando, é a forma mais forte de comunicação, né? O Tela Verde ele se fez também como uma forma de enfrentamento até na pandemia e quando a gente estava se adaptando no ensino remoto, no ensino híbrido. Então, tem todo esse contexto e pode fazer um diálogo sensacional as escolas com o projeto Ler Bonito. E quando você fala, eu fico pensando aqui, 50 anos tem muita história. Isso. E por ser muita história, dá para trabalhar a linha do tempo. Ótimo, é uma ótima metodologia, ótima didática. Ler bonito é você ter noção de como foi que as coisas aconteceram e dependendo da turma muito bom. ou da idade, você vai aprofundando com mais detalhes ou menos detalhes, mas já ajuda, né, a retomar o que é essa linha do tempo. Ótimo, ótima ideia. Porque ficou paralisado, né, com essa questão do ensino remoto, a gente pode estar trazendo isso. Quando fala do Tela Verde, a gente pode também estar trazendo as reportagens em relação a essas ondas com inundações, isso aí, né, a mudança climática que tem acontecido, todas essas tragédias ambientais que vem acontecendo desde o início do ano, que abarcou várias cidades aqui da Bahia, outros locais, para a gente também estar discutindo esses pontos em relação ao Tela Verde, ao Ler Bonito. Certeza, é uma excelente... Desculpa. Não, pode você tinha não, eu só estou aqui agora, porque quando você conversa, eu fico imaginando o que é que na sala de aula a gente pode estar fazendo. É uma excelente opção, você que está planejando, né, esse material que vai ser utilizado também para estimular e embasar também o planejamento dos professores, inspirar essa questão da linha do tempo, tanto a nível do movimento ambientalista mundial, quanto a nível de Brasil, né? Todos os ataques que o movimento ambientalista vem sofrendo também, a ciência. Eu estava pegando uma matéria de um reitor da universidade agora, de uma universidade de São Paulo, ele falando que durante a pandemia e até antes da pandemia ele não teve sossego no trabalho pelos ataques que a universidade estava sofrendo. E isso é real, a gente não tem a proporção não imagina a proporção que é. Então ele tinha que estar respondendo, até uma CPI no estado de São Paulo teve, envolvendo a universidade, então ele estava relatando isso, né? A gente fica vendo todo esse retrocesso e uma das funções do projeto Tela Verde esse ano é justamente discutir essa questão do movimento ambientalista, a importância que é para as nossas vidas. O movimento ambientalista ele não é mais coisa de hippie, uma coisa romantizada, uma coisa só do professor de biologia
que quer morar no mato, né? Não é só isso, tem muito estereótipo, do professor que quer só morar no mato, quer viver como indígenas. Assim, a gente não quer viver como indígenas, mas a gente quer extrair da cultura indígena a boa convivência com a natureza, né? A maneira inteligente de se viver, que a gente está usando a maneira burra, além de tudo, irracional e burra, a relação com a natureza. De extrair sem dar o tempo da natureza se recuperar, o uso não sustentável das coisas, né? Então, o que a gente quer, a gente não é contra o desenvolvimento, a gente não é contra a tecnologia, agora a gente quer que o desenvolvimento seja coerente, respeitando as pessoas e a natureza no processo, né? Respeitando as comunidades, é o que nunca a gente vê. Você é ambientalista, mas usa iPhone, usa telefone e tal. Pô, o meu telefone nem é iPhone, mas eu preciso de um telefone que a bateria dure 10 anos. Eu preciso que o meu telefone dure 10 anos. Não dura, né? As coisas vão se desatualizando para você comprar. É o que se chama de obsolescência programada, acho que é essa palavra. Então, são esses pequenos pontos que a gente tenta desconstruir. O Tela Verde tem avançado muito, o Sistema Municipal de Educação de Castro Alves está de parabéns. Veio sistematizar, né, esse trabalho de coordenação que a gente faz. Você é minha amiga e colega na secretaria, todos os colegas fazem, é de sistematizar essas políticas públicas importantes, também já que já existiam em vários locais, né, pontualmente. Então, super importante esse trabalho. E assim, partindo para o lúdico, quando você fala 50 anos do Dia Mundial do Meio Ambiente. 50 anos, lembra-se, aniversário requer bolo, requer festa. Isso. E aí, se a escola propôs dentro do seu processo pedagógico a festa do meio ambiente, quais seriam os convidados que o meio ambiente gostaria que estivesse em sua festa? Quais os presentes que o meio ambiente desejaria que os homens dessem à natureza? E entender também que o homem é meio ambiente. Certeza. É isso que, para mim, eu acho que é o maior desafio. Quando se fala em meio ambiente, todo mundo pensa nos animais, na floresta, nas paisagens, mas esquece de se inserir dentro desse contexto. Justamente. Então, por isso, é a minha visão, a partir do que eu leio, a partir do que eu escuto de pessoas que têm mais experiência do que eu nessa área, é de que, enquanto ser humano, você, não se sentir parte desse meio ambiente, a gente vai estar sempre tendo mais chances de agredir do que cuidar. Então, esse ler bonito, no sentido do meio ambiente, do Tela Verde, da fala que o professor Armando traz aqui, é a gente buscar dentro do nosso espaço trazer ações contínuas, não só porque agora maio é o período que o Tela Verde está em alta dentro da escola. Não, mas é fazer o Tela Verde se tornar alta de janeiro a janeiro. Isso. Né? Temos a oportunidade, né, mãe? Verdade. A gente tem a oportunidade na revisão dos projetos político-pedagógicos da escola. Agora a gente tem essa oportunidade de tornar a educação ambiental uma prioridade, né, nas escolas, e é uma prioridade nas nossas vidas hoje. Essa geração de hoje que levou o capitalismo ao nível que está, eu não sou contra o desenvolvimento, eu falei, não sou contra o desenvolvimento econômico nem tecnológico, mas essa geração não teve educação ambiental. A gente fala 50 anos, mas ainda é pouco, ainda mais no Brasil, né, onde na América do Sul os movimentos chega sempre mais tarde. São 50 anos, porém, é muito pouco ainda para transformar o mundo. A gente está vivendo num processo, né? A gente não quer de um dia para o outro que todo mundo consiga viver de uma maneira sustentável, mesmo que é impossível. Não, verdade. E assim, é o pouco de cada dia que vai fazendo um montante de diferenças que a gente vai ver daqui a 10 anos, porque tudo que nós fazemos hoje tem um período para a gente ver o reflexo, tanto positivo quanto negativo. Isso. Então, na hora em que a gente começa a refletir sobre o ler bonito, trazer poesias que falem sobre isso, trazer vídeos, trazer recortes de jornal, discutir a própria realidade do entorno da escola, do entorno da sua comunidade, e começa a criar situações, com certeza vai chegar um momento
em que tudo que estamos refletindo hoje vai trazer o seu efeito positivo Certeza. para o nosso meio ambiente. A gente tem também trabalhado o próprio referencial curricular do município, né, com a ajuda aí de todo mundo que participou dos processos de revisão, de discussão do PME, grandes avanços que a gente fica bem feliz nessa área da educação ambiental do nosso município. Então, assim, Armando, o nosso bate-papo está chegando já quase ao finalzinho. A gente podia ficar um tempão aí nesse tema. Mas, assim, então, ler bonito, meio ambiente, é coisa de professor de ciências? Não, coisa de todos os professores, não só, né, professor de ciências. Desejo que as escolas continuem trabalhando seus projetos de leitura. Parabenizo aqui pela ação e pelos trabalhos, esses materiais que a gente tem produzido também para o uso do ensino híbrido, que foi uma herança, né, da pandemia. Um dos pontos positivos, a gente aprendeu a usar melhor essas tecnologias que já existiam, mas a gente começou a usar em massa, agora deu uma equilibrada e a gente sempre tentando achar esse equilíbrio, né, Mai? Entre a tecnologia e o analógico também, as coisas da humanidade, né, do ser humano, a questão da parte afetiva, da relação com o meio ambiente, isso é importante. Bem rápido, aí você mesmo para ver se você está... Certo, vamos lá. Qual seria, assim, 3 espaços aqui em Castro Alves que seria interessante levar os meninos para fazer uma leitura diferente, fora da sala de aula? Excelente essa pergunta. Eu desenvolvi uma metodologia que é uma aula panorâmica, que a gente tem 2 montes na nossa cidade, né? Tem o Monte São Roque e o Monte Santo Antônio, que são locais onde você tem uma vista panorâmica, e essa vista panorâmica sempre estimula a gente, né? Sempre inspira também. Eu acho que os 2 montes, que são os pontos turísticos daqui, além da Serra da Jiboia também, que é um remanescente de Mata Atlântica, que a gente tem próximo, que tem locais lindíssimos para fazer uma atividade de campo. Uma atividade de campo não precisa ser só uma atividade de ciências, como você falou, é interdisciplinar, é uma metodologia ativa que a gente usa muito no Tela Verde também. E também tem a zona da Caatinga, né, onde você pode levar os estudantes na Vila de Petim para fazer uma atividade na Vila do Genipapo, na beira do Rio Paraguaçu, nas comunidades da beira do rio. Então, Castro Alves é riquíssimo e aqui, além da biblioteca, também esse espaço da Escola de Arte e Saber, que é um espaço sensacional que a Prefeitura reativou. E parabenizo a toda a equipe que está mantendo aqui a escola, através da diretora, Manuela. Sim, e Cida também, que Cida. tem um cuidado imenso com... Isso, além desse espaço maravilhoso aqui, a própria Praça da Liberdade, né, que é a praça... O próprio nome, né? Ícone. Praça da Liberdade. O lugar melhor para você ler do que aos pés da estátua de Castro Alves não tem, né? Embaixo do Tamarineiro, ali na sombra. Então as pessoas têm que utilizar realmente esses espaços como forma de inspiração e até didática. E assim, a gente está trazendo essas ideias para fechar, porque nós temos um concorrente muito forte que é a tecnologia, que é esse imediatismo, ser tudo muito rápido, ser tudo muito dinâmico com recursos tecnológicos, mas a gente tem que resgatar esses espaços, esses ambientes tranquilos, para trazer uma reflexão. Eu fico imaginando assim as crianças, com toda aquela didática que a escola tem, vendo o trem passar, que ler bonito. Imagina. As crianças podem fazer, vendo o trem passando aqui, fazendo aquele barulhinho, nessa estação aqui, o que é que isso pode estar trazendo? Bem, são provocações para a gente concluir nosso momento e vocês aí agora vão começar a planejar. Agradeço por estarmos aqui nesse 2º episódio. Não se preocupe não, que o 3º episódio vai ser melhor do que o 1º e o 2º. Tá sendo. Tá? Obrigado tchau. Também. Tchau.